Bom, e para entender como o mercado financeiro lê estes resultados, esses movimentos deste grande tabuleiro político, a gente conversa agora com Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Marcos, obrigado por estar aqui com a gente. Qual a leitura que prevalece neste momento entre os analistas, entre os investidores? A chance de uma vitória da oposição te parece menor neste momento? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Bom, o que aconteceu essa semana, hoje em específico, a gente já viu aí um resultado, claro que já teve ali o que a gente chamou de Flávio Day, o segundo Flávio Day aí na semana passada, mas agora com a pesquisa a gente já tem ali mais uma ideia, uma dimensão do quanto degradou a imagem ali do Flávio e até de partidos de oposição, né? A questão da direita. O curioso dessa nova pesquisa é que aparentemente os votos, que as intenções de voto que saíram do Flávio Bolsonaro se mantiveram ali no lado no campo da direita. Parece que aparentemente foram para o Renan dos Santos. Acontece que, bom, para o mercado isso é muito negativo, porque não é questão de que para o mercado, sim, tem-se essa ideia de que uma direita, um partido de direita, um candidato de direita seja mais favorável ali para o mercado, mas na verdade o mais importante é justamente o equilíbrio, né? Então o que a gente tinha antes era um equilíbrio onde as duas frentes tinham possibilidades reais de ganho de acordo com as pesquisas. Nesse caso, agora no momento, não se tem, né? A gente tem um favoritismo, abriu, né, um gap muito grande ali pro PT, pro Lula, e no caso o mercado não vê isso com bons olhos, acaba ficando uma coisa que não tem se esperança nesse momento, sem dúvida nenhuma. Então, para o mercado isso é muito ruim, né? A gente fora que a gente imagina que muitas outras coisas possam vir, como foi falado agora na reportagem anterior, que podem aparecer muitas outras coisas no meio do caminho, tanto por ambos os lados, que podem denegrir ambos os lados. Mas isso não só, além de ter toda essa questão de tirar esse nivelamento que a gente tinha, né, de igualdade ali, de possibilidade de intenção de voto, né, onde os dois lados poderiam ganhar, né? Além disso, tem toda a parte negativa de uma crise institucional, no caso de um risco fiscal, de todo esse problema da política brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que tá muito ruim a gente já entrar num clima eleitoral dessa maneira. Para o mercado realmente acaba exigindo mais juros por conta do risco. O risco Brasil ele vai aumentando e isso, sem dúvida nenhuma, deprecia, acaba degradando os ativos de risco. E, no caso, já caiu a bolsa hoje aí, derretendo por conta disso. E, Marcos, o noticiário relacionado ao candidato da oposição, o principal candidato da oposição, pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro, passadas as primeiras horas da divulgação das gravações ali, da conversa com o Vorcaro, me pareceu do ponto de vista político, pelo menos é isso que a gente ouve dos nossos colegas da política aqui da CNN, me pareceu um barata-voo ali, né? As reações do próprio pré-candidato do senador foram mal recebidas por lideranças do Partido Liberal, do PL. Você começou a ouvir críticas dentro do partido, ouvir críticas no campo da direita. Aí você tem notícias assim absolutamente curiosas, como, por exemplo, a tentativa hoje do PL de tentar impedir a divulgação dessa pesquisa Atlas Bloomberg. Te parece que o campo da oposição começa a se desmembrar ou perder força diante deste episódio e isso acaba gerando preço? É a chance de a oposição vencer que parece menor no final das contas? No caso, a gente vai ter, né, uma quebra estrutural ali do PL, né? A gente já tem vários membros, né, abandonando ali, digamos assim, o navio e começando a sua própria frente. A gente tem um dos grandes destaques aí do que está fazendo isso, por exemplo, é o Zema, que inclusive está crescendo aí nas pesquisas. Fora isso, temos um outro lado que é a oposição ao governo, mas também não está do lado
no caso do PL, que é o partido do Renan Santos. Então, no Renan acabou crescendo as intenções de voto, elas foram com força para o Renan. Ele recebeu quase todas essas, nessa pesquisa, pelo menos, né? Ele recebeu quase todas as intenções de voto que saíram ali do Flávio Bolsonaro. Então, tem essas duas frentes, tanto uma crescente de uma oposição que tinha menos intenção de voto, mas agora está conseguindo ganhar espaço, assim como a própria posição ali por parte do PL, né, se desfazendo, se desmembrando e tentando ali crescer em outros lados. Acaba que a gente tem uma grande parte de uma oposição ampla, mas que agora vai ficando cada vez mais dividida. Nesses 5 meses, a gente acredita que é o espaço de tempo que tem para eles se juntarem, para tentar realmente crescer algum nome e ver. Inclusive, na próxima pesquisa da Datafolha, já falaram que vai estar incluído Michele Bolsonaro. Então, pode se surgir algum outro nome, pode. Muita gente sabe que as eleições do Brasil são decididas no final, aos 45 do segundo tempo. Então, sim, tem muita coisa para acontecer, mas são muitas forças, não só externas, como internas agora também, para conseguir, para tentar fortalecendo essa degradação aí da imagem do Flávio Bolsonaro. Esse cenário, Marcos, qual que é a recomendação ou qual é a indicação que vocês têm dado aos clientes da Zero Markets para se posicionar diante desta dúvida? A gente tem visto nos leilões do Tesouro e no retorno dos papéis de Tesouro, por exemplo, voltou forte ali, IPCA mais 7 alto, né? Então, qual que é a estratégia diante deste cenário? Não, perfeito. Bom, não só esse cenário, a gente já tinha só o clima eleitoral de um ano eleitoral no Brasil já é um cenário de forte volatilidade. A gente já tinha todo esse ambiente externo também influenciando muito forte na nossa bolsa. E agora, né, tem o cenário micro, aí, o cenário doméstico, entrou com força na volatilidade. Então, o que a gente vai ter agora é uma extrema volatilidade, uma oscilação muito forte de preços por conta disso. A cada momento, a cada coisa que sai, entra muita especulação. O investidor ele tem que um ano de se proteger, tem muitas oportunidades também. Mas uma grande recomendação que nós damos no momento é justamente começar a montar uma reserva maior ali em dólar. Né? O dólar, no caso, ele tende a se valorizar nesses momentos de crise fiscal, de crise interna, né? Acaba que deprecia a moeda brasileira e também a gente está num ciclo de baixa ali de juros do Brasil. Então, nesse cenário, o dólar tende a se valorizar, o dólar historicamente ele caiu muito, então ativos dolarizados, o dólar pode ser uma ótima proteção para esses acontecimentos, para esses fatos. Muito bem, a gente conversou com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Vocês falam Zero Markets ou Zero Markets, Marcos? Zero Markets. Muito bem, então aportuguesado. Obrigado pela conversa, meu caro. Um abraço. Muito obrigado, abraço a todos. Tchau, tchau.